porque medicina é assim, não é uma ciência estática, ela está em constante evolução. O que talvez lá atrás as pessoas não sabiam, hoje é sabido. Tá? Inclusive, a gente vai conversar hoje sobre anestesia, que até nessa área tem novidades. E a gente precisa entender que a segurança que a gente tem hoje é diferente da que a gente tinha no passado, né? Mas eu converso além da anestesia, da anestesiologia, porque eu recebo hoje uma médica maravilhosa que esteve presente no Barco Hospital Papa Francisco e que traz pra gente um pouco do que ela viveu ali, naquele local. Para quem não conhece, Barco Hospital Papa Francisco, ele cuida de pessoas que estão nas comunidades ribeirinhas da região amazônica. Ele funciona desde 2019. O Barco Hospital nasceu numa iniciativa muito linda, após um chamado do próprio Papa para que esse olhar fosse especial, né, para essa comunidade toda. E aí a gente tem essa realidade fazendo diferença nas comunidades ribeirinhas, tá? Então vamos lá. Recebo com muita alegria ela, que é médica anestesista, a doutora Thalita Filippini. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito é um bom prazer. te receber. Já aproveitou um show assim ao vivo, né? Maravilhoso. Você viu que coisa mais linda? Maravilhoso. A voz dessa intérprete me emociona muito. E ela fez ao vivo aqui. Eu vi, nós estávamos conversando lá fora e ela fez ao vivo para aquecer a voz e aquilo já foi... É demais, né? Já me arrepiou. Agora, emocionante também é o seu trabalho e, sobretudo, o trabalho feito lá no Barco Hospital Papa Francisco. Meus parabéns. Obrigada. É um Me privilégio. conta um pouquinho. Você já participou das expedições? De que expedição? Em que ano que você esteve lá? Com o barco do Papa, eu fui, na verdade, no barco do Papa João 23. Tem o Papa Francisco e o João 23, que é um barco mais novinho, recente. que é mais recente, é maior, mais robusto. E eu tive esse ano. Eu já servi em outras missões de outras instituições. Faz 5 anos que eu faço uma missão por ano. E esse ano eu recebi esse convite, que foi um presente para poder estar no barco do Papa, João 23, numa das estreias do barco. Que coisa maravilhosa. E como é que foi a sua experiência lá? Porque toda semana, quase, a gente recebe um médico que traz experiências riquíssimas, né? O que você sentiu ali naquele lugar, cuidando daquelas pessoas que precisam tanto de um atendimento e de um olhar clínico? É um privilégio, porque é uma oportunidade da gente estar no meio do rio Amazonas, em meio àquela natureza exuberante, tudo é muito exuberante, né? Os rios, os botos, a mata. E a população é exuberante, acaba vindo bastante gente também, acaba sendo algo exuberante, porque quando eles sabem que tem o barco, todo mundo começa a se aproximar e procurar atendimento. E é um privilégio poder olhar nos olhos dessas pessoas, tocar nas mãos dessas pessoas e entender quais são as demandas. E a gente consegue suprir grande parte, quase 100% das demandas que nos são apresentadas. Quando a gente pensa em anestesia, a gente já liga à cirurgia. Exato. E eu sei que os barcos, eles são equipados, inclusive com centros cirúrgicos, né? Sim. Vocês realizaram muitas cirurgias nessa expedição que você fez? Muitas cirurgias, muitas. Eu não me ative aos números, porque tem cirurgias que são pequenas, que são feitas sem anestesia, remoção de sinal, de tumor de pele, essas coisas são pequenas. Mas as cirurgias feitas com anestesia, que são de porte pequeno ou médio, que é o que o barco comporta, foram muitas. São 2 salas cirúrgicas no barco João 23. Eu acho que seguramente nós fizemos 20 cirurgias ao dia. 20 cirurgias ao dia. Você sentir a necessidade daquela população, né? Que eu gosto sempre de frisar, que é uma população, a gente pensa, tá, um povo de uma comunidade. Não, muitas comunidades. É muito grande, é de uma dimensão que a gente não faz ideia muitas vezes. Só para você entender, as pessoas não conseguem nem chegar direto o barco não consegue chegar direto no local onde elas estão, Exato. né? Exato, não. O barco atraca aonde ele cabe, porque é um navio. Normalmente é numa partezinha do rio Amazonas. E as comunidades vão mandando, às vezes, UBSs menores ou, às vezes, o próprio barco particular, a canoazinha, uma voadeira que eles chamam, né?
E eles começam a chegar. Coisa mais linda. É muita gente, é emocionante. Vocês Assim. têm imagens aí, produção, para a gente colocar na tela? Imagens desse barco, que é a coisa linda. Aqui, olha, das cirurgias, o que acontece lá. Pode deixar até em tela cheia, porque é algo que causa impacto, né? Que impressiona mesmo. E eu quero que você ajude o barco. Tá aí o QR Code na sua tela, o site ajudeobarco.com.br, porque é essa ajuda que faz diferença, não é, doutora? Sem dúvida nenhuma. O barco É necessária essa ajuda? O que você diria para quem ainda não ajudou? É muito necessária. É uma operação robusta, é uma operação que custa bastante, porque a estrutura é excelente e presta muito serviço. O serviço de saúde é oneroso. Todos os insumos são onerosos e são muitos, porque é muita gente. Os médicos que estão lá estão voluntários. Gratuitamente. Gratuitamente. Mas aí tem uma equipe que é a base, essa equipe é contratada, né? Os funcionários. E como você disse, os insumos, os equipamentos, tudo Exato. que é utilizado precisa e vive com a sua contribuição. Sim. E para quem já contribuiu, em nome de toda essa população que você conheceu de perto, o que você falaria? A gente não tem nem como agradecer, porque eu tenho certeza que quem contribui não tem dimensão de como isso aumenta exponencialmente na geração de cuidado e como isso influencia de uma forma exuberante na vida das pessoas que estão lá, porque para essas pessoas esse atendimento é 100% do atendimento que ela vai ter na vida. Vida, e às vezes elas esperam uma vida para ter um atendimento. É definidor de prognóstico, como a gente diz. Né? A gente aqui no Brasil pensa um tanto assim para ajudar, porque a gente infelizmente tem aí, não só no Brasil, né, gente, no mundo, tem os golpes, tem as fraudes, e tá aqui uma forma segura e eficiente para você investir o seu dinheiro. E não precisa ser muito, quanto Deus colocar no seu coração. Qualquer centavo faz a diferença. Né? Somos tantos no Brasil, se cada um der um pouquinho, faz a diferença. Sem dúvida. Agora, me conta um pouquinho, pensando na sua especialização, eu falei que a medicina está em constante evolução, né? Na área da anestesia, muita coisa mudou de muitos anos para cá? Muita coisa mudou, tudo mudou. A anestesia Tem uma mais mudança de segura? paradigma de uns anos para cá. É muito mais seguro. É mais sem seguro. Dúvida, sem dúvida. Tem gente que ainda tem muito medo de fazer uma cirurgia porque tem medo da anestesia. Algumas pessoas têm, mas ultimamente eu ando recebendo pacientes sem medo. Eles não têm mais medo, eles querem mais. Eles sempre me perguntam, doutora, mas eu não posso dormir mais umas 3 horinhas depois? Tá todo mundo muito cansado, Tá todo né? mundo muito cansado, porque o medo mitigou-se ao longo dos anos com dissipação de informação e com melhora de resultados. Porque hoje a gente tem novos medicamentos, drogas mais, talvez, melhores para fazer anestesia? Nós temos drogas mais seguras, nós temos equipamentos mais precisos, nós temos uma monitorização mais eficaz, que permite que a gente consiga prestar um atendimento mais direcionado à necessidade daquele paciente, de forma que se mitigue risco de complicação. E qual é o papel do paciente? Porque é claro que tem todo esse lado, mas o lado de cá o paciente também tem que contribuir, né? Tem que contribuir. O que ele precisa saber antes de submeter-se a uma cirurgia e uma anestesia? Ele precisa saber que todas as informações que forem solicitadas, elas precisam ser verídicas. Porque tudo que é perguntado tem uma razão de ser, às vezes as pessoas não entendem, mas, nossa, pergunta tanta coisa, não tem nada a ver. Tem, acredita em mim, tem. As informações precisam ser verídicas para que se possa formatar o melhor cuidado para cada paciente. O paciente precisa realizar os exames solicitados pré-operatórios, direitinho, precisa obedecer à orientação de jejum, direitinho, tudo que for orientado é necessário, não é orientado nada além, é só o necessário. Ele cumprindo o que foi solicitado, já é 90% do caminho andado. O paciente tem o direito de escolher o tipo de anestesia que ele quer ou é o médico que vai decidir isso? Depende. Dentro de cada caso clínico, dentro de cada indivíduo como um todo, ele pode escolher dentro das opções que lhe cabem.
Então, um indivíduo jovem, rígido, se for fazer, e também depende da cirurgia, porque a anestesia tem que atender aquilo que ele precisa, né? Bom, a gente consegue dar hoje em dia tem uma vasta gama de opções, a gente consegue dar uma gama de opções e ele consegue escolher entre elas. Mas dentre elas, porque senão algumas coisas não fazem sentido, mas tem um pouquinho de escolha, sim. Bom, e como é que a gente consegue minimizar os desconfortos pós-anestesia, né? Algumas causam coceira, outras dormência nas pernas. Existe alguma forma da gente ficar melhor pós-anestesia? Existe. Eu acho que uma das coisas é alinhar a expectativa, porque uma vez que você tem uma expectativa de vou sair da sala de cirurgia como eu entrei, é uma expectativa irreal, né? Até porque o paciente que vai para a sala cirúrgica, ele será operado, ele não vai sair dali da mesma forma como entrou. Eu acho que alinhando a expectativa, entendendo exatamente as razões, os porquês de que tudo acontece. E tem formas, sim, tem adequar doses para que não haja coceira. Menos é mais também a anestesia? Depende. Depende. Tudo depende. A anestesia é uma especialidade muito particular, porque tudo é muito direcionado por metas e as metas são individuais. Existe mesmo quem não tenha efeito da anestesia, que vai fazer uma cirurgia e de repente fala, nossa, senti muita dor, eu falei pro médico porque a anestesia não pegou? Existe isso? Não existe essa possibilidade? Nenhuma possibilidade, não pegar nenhuma técnica não existe, porque elas são todas muito diferentes. Não existe. Existe aquela pessoa que fala, fui ter nenê e a minha anestesia não pegou e aí tive que fazer de novo. Acontece? Acontece. Às vezes acontece por uma série de coisas, às vezes até lote do medicamento, às vezes acondicionamento do medicamento. Dia a dia? Não, é exceção. Exceção. Agora, não pegar nada, não durmo, Ótimo. Bom, eu fiz algumas perguntas pensando naquela dúvida que talvez você tenha aí na sua casa, né? Espero ter contribuído. Queria te dar um tempinho para uma consideração final, doutora Thalita Filippini. Lembrando mais uma vez a vocês que a doutora Thalita participou de uma das expedições do Barco Hospital Papa Francisco e se você quer participar, você pode e deve, através da sua contribuição, uma contribuição financeira, do quanto você sentir no seu coração. Ajude o barco.com.br, doe.ajudeobarco.com.br e você entrando para essa família que se cuida, né? Porque somos um, você vai receber automaticamente informações de tudo que está acontecendo em cada expedição, com fotos lindas, eles vão mandando pelo WhatsApp, você vai acompanhando o dia a dia das expedições e é lindo demais. O que mais que a gente pode concluir então, doutora? Vamos ajudar o barco? Sem dúvida, sem dúvida. É uma operação séria, é uma operação onerosa e é uma operação que acontece de verdade. De verdade, gostei. E é isso. E a gente precisa confiar, tá bom? doe.ajudeobarco.com.br e muito obrigada mais uma vez e parabéns pelo seu trabalho. Já pretende voltar? O ano que vem. Obrigada. Então depois volta para contar pra gente, tá bom?